Olá, primeiro ano! Vamos continuar trabalhando a arte e a professora Hilda hoje vai falar especialmente sobre uma coisa muito importante. Vocês sabem que a arte, ela é a manifestação dos sentimentos, é a expressão humana, é a forma como nós vemos o mundo, como nós nos retratamos, como nós retratamos os outros. E ela é feita de forma muito interessante, porque nós temos as artes visuais, nós temos as pinturas, as esculturas, nós temos diversas formas de arte, mas nós também incluímos na arte a música. A música, ela é extremamente importante, ela também é uma forma de arte. E a música, ela é muito interessante porque ela usa uma linguagem que toca o nosso coração. A gente se emociona, a gente fica nervoso, irritado, ou feliz, ou apaixonado, dependendo da música que a gente escuta ou que a gente toca, né? Hoje, especialmente, nós vamos falar de uma forma de música que a gente chama de batuque. Batuque também tem uma expressão que é mais correta, que é, olha lá, batuque, porque a gente bate. Isso aqui é batuque. O nome correto para o batuque é percussão. A palavra percussão é bem interessante, porque ela vai falar para a gente de que forma o som repercute no nosso ambiente. Então é muito interessante, porque o som você não vê, mas o som você escuta. E ele caminha pelo ambiente numa coisa que nós chamamos de ondas sonoras, de uma forma que nós chamamos de ondas sonoras. Então esse som que eu produzo, quando eu falo, quando você fala, o som ele vai se propagando, ele vai caminhando pelo ar até que chegue para as outras pessoas. Quando nós estamos num ambiente fechado, o som fica nesse ambiente fechado. Mas quando nós estamos ao ar livre, num ambiente grande, aberto, o som vai embora e se propaga até que ele some devagarzinho. Então nós vamos trabalhar, já falamos sobre as máscaras, agora nós vamos falar dos batuques, de que forma que eles são bastante interessantes e são utilizados na nossa música. Vocês estão vendo aqui uma imagem muito bonita e nós vamos descobrir de onde ela é. Nós temos aqui 3 tambores, tá? 3 tambores inclusive enfeitados de pele, de conchinhas, de guizos, e aqui ó, a pele em volta. Eles são tambores africanos, porque a África, ela é a origem de muitos batuques, porque existe a dança típica, onde eles usam as máscaras, às vezes não usam as máscaras, mas usam elementos da natureza para fazer os seus batuques. Então, pessoal, o que a gente vai trabalhar agora que é bastante importante? Nós vamos trabalhar como é que esse batuque acontece, de que forma que esse som repercute no ambiente. E a professora, então, pergunta se vocês imaginam como é que os sons são produzidos dentro de um tambor. Um tambor é um instrumento musical que eu vou mostrar para vocês agora. Ele se apresenta desta forma, tá? Ele é como se fosse uma caixa, tá? Uma caixa fechada. Por dentro ele é de madeira, como vocês podem ver esse aqui que eu estou mostrando. Esse aqui não é exatamente, não tem o nome de tambor, mas ele é formado por 2 tambores e o nome dele é bongô. Esse bongô, ele tem a mesma finalidade do tambor, tá? O que ele tem? Ele tem essa forma arredondada, podem observar, tá? A forma arredondada. Ele parece uma caixinha, fechado em cima e aberto embaixo. O que acontece? Quando esse tambor fica encostado em algum lugar, eu passo a bater aqui em cima
tá? E o som vai repercutir dentro do tambor. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse tambor e entender como ele funciona, tá? Um tambor é um instrumento de percussão. Então, a gente vai usar a percussão para repercutir o som. Ou seja, nós usamos a própria mão para bater e produzir o som, ou às vezes uma baqueta, que a professora não tem aqui, mas geralmente é um objeto compridinho, às vezes tem uma espuminha na ponta, às vezes essa baqueta ela é toda de madeira, às vezes ela é de metal com um pouquinho de pontinhas assim para fazer um som diferente. Então a baqueta serve para que a gente possa bater no tambor, na tampa do tambor, para que esse som então repercuta dentro da caixinha, tá certo? Então vamos olhar lá o que o nosso livro diz. Para o tambor produzir o som, nós precisamos bater. Por isso ele é um instrumento de percussão. Nós podemos bater com a mão, ou nós podemos usar a baqueta, como a professora disse. Os tambores são feitos com pele de animal esticada. Então, gente, isso é bastante atenção, tá? Ou com algum animal, um material sintético chamado membrana. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui em cima é couro de animal, no caso desse instrumento aqui. Por que o couro de animal? Porque a pele do bichinho, ela é elástica, ela consegue se esticar. Assim como nós, né, a nossa pele, ela tem uma elasticidade. Ela se estica, ela se recolhe, ela se retrai. E o que acontece com o instrumento? Essa parte de cima aqui, que nós chamamos de membrana, ela precisa estar bem esticadinha. No caso deste tambor aqui, desse bongô que vocês estão vendo, tá? Vocês observem que aqui, tá, nós temos parafusos e esse parafuso tem uma alcinha aqui. O que acontece? A membrana é colocada aqui e nós podemos então apertar essa parte externa aqui pelo parafuso e deixar essa membrana bem esticada. Quanto mais esticada, melhor a qualidade do som do tambor. Se a membrana estiver frouxa, se ela não estiver esticadinha sobre o objeto, sobre o tambor, ela infelizmente não vai produzir o som desejado. Então nós vamos observar aqui que esse material, essa membrana, é o lugar onde a gente bate para sair o som, tá certo? Então vamos lá, nós temos até a tradução ali. O que é uma membrana, vocês já sabem agora, que é o que fica em cima do tambor, é onde a gente bate. Ela geralmente é feita de pele de animal, tá? Ou então é feita de algum material sintético que seja parecido com a pele de animal. No caso desse aqui, é pele de animal, tá, pessoal? E o que vocês têm aqui também? A baqueta, que ela varia. Lembra que a professora falou? Pode ser de madeira, pode ser de plástico, ela pode ser de metal com pontinhas para fazer um som arranhadinho assim, como a professora está fazendo com as unhas, tá? Então, dependendo da forma como vocês querem produzir o som, a percussão, ela vai também ficar modificada. Então, para que a gente entenda o funcionamento de um tambor, tá? A gente entende que a pele fica presa aqui nessa base, ela é apertada e ela também vai produzir o som conforme ela esteja bem esticada aqui, tá? Então eu vou fazer só um pouquinho para a gente prestar atenção. Olha só, eu vou bater com a ponta dos dedos. Percebe? Agora eu vou bater aqui, ó. O som ficou mais alto. Eu vou utilizar um objeto que seria uma baqueta. Mais alto? Então, dependendo do instrumento que eu utilizo para bater, tá? Ele vai produzir um som diferente, uma percussão diferente.
Então, lembrando que o batuque, que nós chamamos de batuque, na verdade ele é uma percussão. Então, a percussão, ela é uma oportunidade que a gente tem de fazer acompanhamentos a outras melodias. Quero que vocês observem, por exemplo, num conjunto musical, como é que a percussão ela acontece. Um conjunto musical ele é formado por instrumentos de corda, por instrumentos de sopro, tá? E também é formado por instrumentos de percussão, como o tambor. E existe uma família de tambores. Esse aqui é um dos tipos de tambor que existe. Ele não é o tambor original, que só tem um desses aqui. Esse aqui chama-se bongô, tá? Vejam que até o nome dele, tambor, bongô, tá? São nomes africanos, tá? Representam o som que o instrumento faz, tá? Bongô, 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 tá? Vocês vão então olhar os conjuntos musicais e vão tentar identificar quais são os instrumentos de percussão que a gente usa a mão ou a baqueta para produzir o som e vão pesquisar, olhar, observar quais são os instrumentos de sopro que a gente usa soprando, que produzem som soprando, e também os instrumentos de corda que a gente usa tocando, como o violão. Então, para que a gente aprenda, tá? Eu quero que vocês tentem pensar como será que o som fica lá dentro do tambor, tá certo? Como é que ele é produzido dentro do tambor. Então, para a próxima aula, vocês vão procurar uma lata, pode ser um balde, uma lata, pode ser qualquer coisa que vocês encontrem com esse formato cilíndrico, como o do tamborzinho que a professora mostrou aqui. E aí nós vamos fazer uma experiência juntos, certo? Como é que a gente trabalha com esse instrumento. O que é importante é que vocês consigam, então, produzir o som a partir da batida, do batuque, da percussão, tá? Vamos lembrar então? Percussão, instrumentos que a gente bate para que eles saiam o som. Ok, pessoal? Vamos pesquisar os tambores diferentes, tudo que é instrumento de percussão. Vocês têm muitos recursos, vocês têm realidade aumentada no livro que vocês podem utilizar para fazer essa pesquisa. Até a próxima aula e um grande abraço!